Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo. Que nós nos colocamos em medidas. Então, essa celebração da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo não é, até mesmo lamentavelmente, como pensam alguns, uma teatralização até mesmo de um velório transitório, marcado até mesmo por luto e pranto, para poder favorecer apenas um sentimentalismo artificial ou estéril. Então, a comunidade do ressuscitado crê que ele está vivo, por isso não se reúne para oficializar as suas exéquias, suas despedidas, mas para poder fazer memória da sua bem-aventurada e gloriosa paixão, a sua presença no nosso meio, que até mesmo dentro da sua condição nós podemos perceber que revela que o nosso caminho é a ressurreição. Mesmo que assumindo a nossa condição, morreu e ressuscitou. Então, ter diante até mesmo dos nossos olhos esta imagem do Cristo crucificado não é uma também tendência, um termo muito usado hoje, masoquista, mas a necessidade permanente de quem deseja reconhecer, amá-lo e ao mesmo tempo com ele tomar até mesmo a cruz para poder ser testemunha no mundo. E por isso que o próprio Cristo nos chama a atenção: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, o anúncio da vitória de Cristo, ele perde até mesmo a sua força, se não for até mesmo precedido pela sua memória da sua paixão e morte. Então, antes da ressurreição, ele foi flagelado, teve a sua paixão, teve a sua morte. E aí nós podemos perceber que hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, às vezes corre o risco de querer assumir ser católico, ser um cristão autêntico, mas no fundo a gente, por pequena coisa, a gente tem coragem de largar, porque sabe que o peso da cruz é pesado demais, e às vezes quer largar, ou às vezes uma pequena palavrinha, até mesmo no meio da comunidade, corre o risco de uma alfinetada e se sentir mal. Eu não vou mais na igreja, não vou mais fazer isso, porque não me falaram assim, e agora estou vendo dessa outra forma. Ou também pode ser um grande risco até mesmo de ir buscar um cristianismo light, um self-service, bem tranquilo, como se não tivesse a cruz. Então, sem sacrifícios e abnegação amorosa, aqui urge até mesmo repetir este alerta que São Paulo nos dirige a todos nós naquela carta ao Gálatas, capítulo 3, 1. Deixa bem claro: ó Gálatas insensatos,
Quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foi desenhada a imagem de Jesus crucificado. Então chama a atenção daquela comunidade de Gálatas que às vezes queria sempre seguir o Cristo, mas não abraçar a cruz para poder experimentar e viver como filhos e filhas ressuscitados. Então a igreja, ela escolheu essa narração desse evangelho de hoje para todos nós, que é de São João, que não transmite apenas um relato de fatos em terceira pessoa, pensando em outros, mas é ele mesmo, testemunha contemplativa desse acontecimento. Então, ele deixa bem claro: aquele que viu dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que vós creais. Então, fazer esta memória da paixão e morte do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é imprescindível para poder conhecer a sua verdade e dar testemunho dele, sermos de verdade seus discípulos amados. Então, este evangelho, ele nos leva a todos nós contemplar alguns pontos dos mistérios do sofrimento e da morte, até mesmo de nosso Senhor. E aqui eu quero partilhar 7 pontos. 7 é um número até mesmo da perfeição. Viu e dá testemunho São João. E aí nós podemos pensar em 7 pontos dentro deste evangelho, dentro dessa situação. O primeiro deles, que São João destaca, é a coragem de Jesus, que toma a defesa até mesmo dos seus discípulos, de todos nós discípulos, deixando bem claro: se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem, e estes, os outros que são os discípulos, se retirem. Então, o primeiro ponto aqui, que ele defende a nossa vida. O Cristo defende a nossa vida e nos chama para poder defender a vida. O segundo, a fidelidade de Jesus ao Pai. Então, nós podemos perceber que diante daquele sofrimento que já estava ali na porta na sua frente, e ele já percebendo tudo, ele deixa bem claro: não vou beber o cálice que o meu Pai me deu. Então, nós podemos perceber que este cálice é aquele sacrifício, a cruz, aqueles momentos mais difíceis. E aí nós podemos perceber que ele derramou o seu sangue por nós, para você, por mim e por você. O terceiro ponto destaco aqui foi a confiança de Jesus nos seus discípulos. Acreditou e acredita em cada um de nós. Nas falas dele: por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, que são os discípulos, né? Eles sabem o que eu disse. Então, eles têm palavra de vida eterna. As nossas palavras para o Cristo é palavras de vida eterna. Então, a palavra também tem um peso. Uma palavra tirada não tem volta. Não tem volta. O quarto ponto, a indignação de Jesus diante até mesmo da injustiça. Ele responde bem claro: se respondi mal, mostra-me em que, mas se falei bem, por que me bates? Então ele nos ensina a todos nós
lutar contra até mesmo a opressão, sujeição, as injustiças. O quinto ponto, ele destaca sobre a verdade testemunhada por Jesus. Ele fala e deixa bem claro: eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Então, aqui ele deixa claro para todos nós que, se nós conhecemos a verdade, caminhamos na verdade, nos tornaremos verdadeiramente livres. Então ele nos torna verdadeiramente livres. O sexto ponto que nos chama a atenção foi essa afiliação de Jesus repartida até mesmo com os seus seguidores. Como que ele reparte essa forma desta filiação ao Pai para com todos nós? Quando ele disse para aquele grupo, e melhor dizendo, ele disse para assim: mulher, este é o teu filho, esta é a tua mãe. Então ele não nos deixa órfãos. Ele não nos deixa órfãos, mas temos uma intercessora, uma mãe, temos uma advogada, e ela intercede por todos nós. E quantas pessoas alcançam graça rezando o Santo Terço, pedindo a intercessão de Maria. E isso nos dá uma certeza de uma filiação, uma continuidade. Maria tão humana e cheia de Deus. Sétimo e último ponto que eu destaco para todos nós foi a garantia da vida nova concedida pelo dom do Espírito Santo a todos nós de Jesus. Ele mesmo deixa claro, ali naquele momento da cruz, e inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito. Então ele nos constitui o povo da nova aliança, derramando o seu Espírito sobre nós. Confia em nós para que possamos dar continuidade e construção deste reino que passa pelas nossas mãos. Então, quando nós unimos os nossos sofrimentos no lado mais difícil, até mesmo da nossa própria vida, quando nós nos unimos no Cristo, dá sentido à nossa própria história, porque nós não só unimos de algo qualquer, mas é o próprio Cristo que vem ao nosso encontro, pois o seu Espírito age, o seu Espírito está presente em nós. E essa forma de estar presente em nós conseguimos vencer as barreiras, as dificuldades da nossa própria vida. Então, não sei qual é o tamanho da sua dor, sofrimento ou problema. A única coisa que eu tenho certeza é que Cristo caminha contigo. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
neste momento nós fazemos a adoração da cruz, conforme o Padre já falou, até mesmo na homilia. O Padre vai fazer primeiro o beijamento, essa adoração, depois em seguida todo o povo de Deus está convidado a fazer esse gesto. Olhar para a nossa história de vida, unir ao caminho doloroso de nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento para todos nós, então, entrarmos em sintonia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas vestes e levaram-no para ser crucificado. A cruz é um antigo instrumento bárbaro de suplício usado por vários povos para executar os condenados à morte. Jesus recebeu a sua cruz, um grosso e pesado madeiro que apoiou em seu ombro, e saiu carregando a cruz para o lugar chamado Calvário. Jesus, nosso Senhor, toda a tua vida sobre a terra foi um caminho de humilhação e de cruz. Foi para carregar o madeiro do suplício que, na humildade de Nazaré, te aperfeiçoaste no trabalho diário dos céus. O teu reino, que não é deste mundo. A tua carga, Senhor, somos nós duros de coração e lentos de entender. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e pela vossa santa cruz remeis ao mundo. Jesus perguntou: qual te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: o que usou de misericórdia com ele? Jesus retorquiu: vai e faz tu também. Na verdade, tu quiseste ser provado em todas as coisas como nós, exceto no pecado. Cairemos sim, cairemos talvez ainda muitas vezes debaixo do açoite da tentação, mas tu, Senhor, nos sustentarás e nos fará caminhar novamente de cabeça levantada como partícipes da tua dignidade real. Ó Cristo, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz redeste ao mundo. Jesus nos diz no Evangelho de São João: repartiram entre eles as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sortes. Entrastes no mundo despojando-te da tua glória de Filho de Deus, para nascer Filho do homem. Nesta hora tão decisiva da história, a tua humanidade continua a ser despojada por mãos profanas. O teu corpo, que tomou forma igual à nossa no seio imaculado da Virgem, é desnudado e feito objeto de reverência e de vulgaridade. Contudo, tu eras rei, tu eras Espírito. Dito isto, expirou. Imaginemos dentro de nossa família a perda de um ente querido.
Uma mãe que vê diante dos olhos o corpo de seu filho totalmente inerte. Sente na pele a perda de um pedaço seu, que foi gerado por ela, viveu dentro dela. Será que estamos preparados para morrer a qualquer momento? A minha vida reflete um clima de sepultura ou de vida? Fechemos os nossos olhos e diante da cruz que nos acompanhou nesta via sacra, façamos uma prece, entregando a Jesus todas as nossas alegrias, tristezas, enfim, a nossa vida, firmando um compromisso de buscá-lo e amá-lo cada vez mais, pois este é o caminho que nos leva à reconciliação com Deus. Jesus, manso e humilde de coração, a vida, e que as nossas lágrimas não sejam em vão, que o nosso ser jamais, até mesmo, seja como tormento, mas sim como vitória. Vitória no Cristo, aquilo que nós vamos celebrar, a Páscoa do Senhor. Então, neste momento, eu convido até mesmo, você até mesmo virar para o seu irmão e dizer: conte comigo, conte comigo, estamos juntos nessa caminhada, rumo ao céu, à santidade. Conte comigo nos desafios. Conte comigo para ser igreja de Deus. Levar a verdade. Levar o Cristo. E ao mesmo tempo agora, vamos pedir essa bênção para as nossas famílias. Eu convido você a trazer agora na mente os filhos, os trabalhos, aquele espaço lá na sua casa, também os trabalhos de movimento, serviços dentro da nossa igreja. Apresente ao Senhor a família, o esposo, a esposa, pais, filhos, filhos, os pais. Traga na mente e pedimos, Senhor, que livre todas essas pessoas que o qual apresentamos agora na mente de todas as ciladas do mal. E assim possamos ser vitoriosos em Ti. Apresentamos, Senhor, as nossas famílias, tudo aquilo que somos e temos, e o Teu amor seja derramado sobre todos nós. E agora, eu convido na sua mente a abençoar estas pessoas que você traz na mente, trazendo na sua mente, traçando o sinal da cruz na testa deles, abençoando na sua mente e dando a paz, o amor, o perdão e a misericórdia de Deus esteja sempre dentro dos nossos lares. Faça isso agora. E agora, ao abençoar as pessoas dentro da nossa casa, que nós possamos então, neste momento, desejar a paz para o irmão e para a irmã, e ao mesmo tempo, desejando, dando um abraço para aquele que está do seu lado, e ao mesmo tempo desejando que o amor, a paz do Senhor esteja dentro do teu coração. E nós vamos fazer isso